Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite tem como tema as duas faces da inflação. Um assunto muito interessante, e estão em nosso estúdio os seguintes profissionais para analisar este assunto e outros da economia. O Paulo Sérgio Carmo, presidente do CID Físico de Goiás, o Júlio Pascoal, economista, mestre em desenvolvimento econômico e professor da UEG, e o Adonídio Júnior, ex-secretário de Indústria e Comércio do atual governo e atualmente conselheiro do CAT, Conselho Administrativo Tributário. Eu quero começar aqui com o Júlio Pascoal. Júlio Pascoal, a primeira vez que eu ouvi isso, eu quis dar uma taca no economista, mas depois descobri que ele não merecia taca alguma, que ele tinha suas razões e ele explicou. Me parece que existe uma conjuntura onde que um pouco de inflação é benéfico, né? Toda vez que o PIB está crescendo, você tem um pouco de inflação, porque o PIB crescendo, ele melhora a renda do trabalhador, que o leva a consumir mais. Então, é difícil você não ter um pouquinho de inflação quando a economia está crescendo. Então, é nesse aspecto que, às vezes, fala que um pouquinho de inflação é tolerável, razoável. Exatamente. Mas o crescimento é maior do que a inflação. Então, ela não tira o poder aquisitivo, principalmente quem ganha pouco. Perfeito. Agora, eu pergunto a Adonídio Júnior, o Brasil me parece que está numa equação agora perversa, porque é a tempestade perfeita, né? Você não tem um PIB alto, o PIB ele está muito pequeno, muito reduzido, devido a várias coisas conjunturais que nós podemos falar aqui, e também não tem o aumento do salário. Então, portanto, esta inflação brasileira é altamente preocupante. É muito preocupante. A gente já vinha de uma crise desde 2015, 2016, e a crise provocada pela pandemia, principalmente a partir de 2019, fez que essa tempestade realmente ficasse perfeita. Nós temos uma queda de consumo por causa de juros altos, que estão aumentando os juros dia após dia, de inflação alta e de perda de renda do assalariado. Então nós temos um caminho longo aí, onde a nossa economia vai sofrer com a alta da inflação, alta do juro, desvalorização da nossa moeda. Então nós vivemos 2 anos de período ruim e ainda temos muito a trabalhar para sair desse cenário. Agora, Paulo Sérgio Carmo, me parece sim muito claro que se há um índice inflacionário aí de 5%, 6, 7, 8, 10, como aconteceu, que já é uma soma, me parece que esse índice inflacionário, que já é alto, ele não é aplicável para todo mundo. Existem certas classes que, se você for separar essa inflação por classe social, me parece que algumas classes sociais, naquilo que essas pessoas consomem, capacidade de compra, ele pode ser o triplo disso. Você, como um representante de classe, enxerga dessa forma também, não? A inflação nessas condições, ela é perversa com as populações de menor renda. Praticamente 100%, se não 100% da renda é para consumo de produtos e serviços, né? Então nós estamos vendo aí a inflação na carne, a inflação na energia, a inflação nos produtos básicos, né? E o assalariado e de baixa renda, né, os que têm menos renda, eles sofrem ainda mais, porque todo o seu salário é para a sua sobrevivência, para consumo. O assalariado, quem ganha 2, 3 salários mínimos, eles não têm margem para investir na bolsa, para comprar ouro, para fazer qualquer outro tipo de investimento. É todo ele para consumo. E a inflação impactando no consumo prejudica essas famílias. Então, é perverso, é danoso esse ambiente que nós estamos vivendo,
E eu vi recentemente algo mostrando que há um resultado positivo nas contas do governo, num cenário de inflação alta e de folha congelada, praticamente essa equação ela fica muito fácil de se resolver. Mas a população está padecendo. Mesmo porque esses superávites dos governos estaduais e do governo federal, eles de arrecadação recorde, isso é verdade, eles se dão basicamente majoritariamente em cima de dois produtos que a população não tem como escapar, que é a conta de energia e a conta de gasolina. Exatamente. Aí os estados realmente ficam com um recebimento poupudo, mas a população empobrecida, quer dizer, o estado pobre, o estado mais rico e a população empobrecida. Mas com isso, que é uma realidade, Júlio Pascoal, o estado de Goiás mesmo agora declarou que nunca teve um superávit, nunca teve uma performance tão expressiva e importante quanto nos últimos 5 anos. Exatamente. Nós tivemos superávit na balança comercial de exportador em relação ao que nós importamos. A arrecadação de impostos vai muito bem, sim, senhor. Então, eu pergunto para você, como economista e mestre, né, essa equação complicada. É claro que o Estado com mais dinheiro em caixa não deixa de ser bom, né? O grande problema é o seguinte, a maioria dos trabalhadores tem a sua data base remunerada pelo salário mínimo, né? O salário mínimo, ele tem a sua remuneração através do INPC. O INPC deu 10,06. O IPCA, 10,42. O IGP, que é o que contempla todas as variações do dólar, que seria uma inflação mais real, deu 17, né? Então, se nós formos olhar, a arrecadação do estado de Goiás, que deu em torno de 18%, ela teve um ganho real em cima do IPCA de quase 8%, 7,88%. Então, justificava sim ter um repasse para o servidor público. Por que não? Eu sou servidor público também, aposentado pelo Tribunal de Contas, e a gente não tem aumento há nem sei quantos anos mais. E o salário do tribunal é um salário bom. E o salário da educação, que é um salário ruim, né? Que em média os professores estão na faixa de 3 a 6 mil reais. Quer dizer, essa alta da arrecadação, ela não reverte em desenvolvimento econômico, ou seja, em melhora da condição de vida do cidadão, principalmente quem ganha menos. Mas só para ser um pouquinho advogado do diabo, eu não estou discordando de você, mas é apenas para pensar nisso. Mas por que só aumentar o salário do funcionalismo público e não permitir que se crie mais outras, com esse dinheiro, cria mais outras condições de amplo emprego, de benefício mais geral para a população? Não, mas da forma como o governador Ronaldo Caiado fechou a reestruturação fiscal com o governo federal, vai pela primeira vez, o Adonir está aqui, e o Paulo também pode confirmar, pela primeira vez ele vai ter entre 7% e 8% para ele investir. Porque antes a dívida do Estado ela era corrigida pelo IGP. E agora nesse programa de reestruturação fiscal trocou-se pelo IPCA. Então só nessa diferença de 17 para 10, o governador tem 7, que não é pouca coisa, em cima de 21 bi, né? Para poder não só fazer investimento para a sociedade, mas também de reparar algumas questões inerentes ao funcionário público. Porque quem toca a máquina, na verdade, são os técnicos, não são os figurões, né? E esses técnicos, ao longo do tempo, estão totalmente defasados. E alguns setores precisariam diminuir um pouco o apetite. Não tem nem Existem bolsões, por exemplo, no judiciário, não querendo comprar uma quesilha aqui com os juízes, porque isso não me interessa nem para ninguém, mas eles estão precisando de diminuir o apetite em várias áreas. A classe política também, com os benesses e tudo mais, precisaria ter um equilíbrio melhor para que nós pudéssemos ter uma sociedade mais justa. Né? Eu sou defensor de que nós tenhamos uma reforma administrativa real. Não uma reforma administrativa que penaliza apenas o funcionário público, mas uma que corta ministérios em nível de Brasília, que corta secretarias em nível de Goiás, que corta secretarias em nível de município, e lá no Congresso Nacional, que corta a chamada verba indenizatória, porque enquanto um deputado ganha 40 mil reais, a verba indenizatória soma quase 600 mil reais. E é justamente isso que vem
fazendo com que as rachadinhas da vida se coloquem normalmente no cenário do Brasil, né? Então, se fizer e o judiciário é a mesma coisa. É inconcebível um ministro do STF ter 80 assessores com a média salarial de R$20 mil. Não existe Estado que suporta uma situação dessa. Então, se cortar na carne, eu acho que dá para o Brasil crescer e criar as condições para a população, de fato, melhorar muito. E você reivindica isso e gostaria de ver isso acontecendo, lógico, não é verdade? Lógico. Então nós dois vamos mudar o nosso nome para Alice. Você vai chamar Alice e eu também. Porque nós estamos assim sonhando no País das Maravilhas. Eu estou brincando assim com você, porque eu digo que, como jornalista, que vou completar 46 anos, eu tenho lutado pedindo isso há muitas décadas. Lutado assim, como se fizesse alguma diferença, mas considerando que eu falo para muita gente, tem voz, eu achava que uma andorinha faz sim um pouco, pode fazer verão. Mas eu tenho lutado com isso e me parece que quem está, as classes dominantes, essas que usufruem disso que nós todos precisamos condenar, elas não estão sensíveis a essa reivindicação. E que só farão isso se for uma coisa tipo assim, goela abaixo. Ou, melhor dizendo, esgoelando-os. Porque de livre e espontânea vontade me parece muito difícil que isso aconteça. Pelo menos é a minha percepção depois de muitos anos de gritando por isso, né? Bom, eu quero lembrar que a Unimed de Goiânia cuidar de você sempre. Esse é o plano. Eu indico porque minha família tem e sou muito bem servido. Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Endereço Avenida Mutirão, número 2948, no setor Bueno. Telefone 3922-5600. E a Pax Clínica, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, é uma entidade que atende pessoas com problemas de alcoolismo e problemas de uso de drogas. O telefone é o 3282-7040 e a Bandeira Odontologia Especializada, tocada pelo Dr. Carlos Bandeira, um odontólogo que faz o serviço rápido e dos mais qualificados possível. Vem gente do exterior tratar com ele. Telefone 3281-0647. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre as duas faces da inflação e problemas da área econômica. Bom, Adonídio Júnior, você acredita que algum dia, sem nenhum tipo de ruptura, como já fizeram no passado, a desvalorização ou uma valorização do real artificial ou alguma coisa feita numa só penada, que eu acho isso muito negativo, a história já provou, que a gente possa naturalmente, com esse escopo da economia, voltar a um patamar do dólar a valores assim mais razoáveis, tipo 3,5, 4, 3. É possível? Rosenval, nós tivemos nos últimos 12 meses, principalmente, uma inflação não só no Brasil, mas a nível mundial também. Os Estados Unidos teve inflação na casa dos 6, 7%, a Europa teve inflação na casa dos 6, 7%. Então, assim, essa inflação já elevaria o dólar também um pouco aqui, se não tivéssemos esse cenário econômico. Claro que no Brasil isso foi potencializado por uma série de fatores, e aqui nós tivemos uma das 5 piores inflações da América Latina no ano de 2021 e uma das maiores também do mundo. Eu acredito que a inflação atual, que vem muito das fontes energéticas, como o petróleo, como o gás, e nós estamos agora no meio de uma crise, né, entre Rússia e Ucrânia também, que potencializa essa inflação a nível mundial. Eu acredito que no patamar de 3 o dólar não volta. Eu acredito sim que ele possa voltar fazendo um dever de casa muito bem feito, nos R$ 4,50, que seria uma correção importante para a moeda, para a valorização da nossa moeda, mas que até essa valorização da nossa moeda causaria alguma gritaria, principalmente no setor de agronegócio.
É interessante, eu ia dizer isso, Paulo Sérgio, quando o Adonídio diz aí, Júnior diz, não acho que volta no máximo até 5, né, 4,5, 5, aí os ruralistas do setor sudoeste, plantador de soja, falam, amém, esse é um rapaz bom, que Deus o proteja, que boca boa, né? Porque realmente o dólar alto, ele tem o valor para quem tem interesse com isso. No caso do estado de Goiás, exportando soja, é claro que os agricultores vão achar o dólar a 5,40 até baixo, né? Então, essa questão, por exemplo, do dólar, da inflação, esse cenário que nós estamos vivendo aí de índices altos, né, indicadores altos, ele tem um fator complicado, que ele não tem um impacto equalizado em toda a sociedade, né? Alguns ganham muito, outros levam grandes prejuízos. Então, esse cenário, essa conjuntura que nós estamos vivendo, né, de inflação alta, dólar alto, preços de commodities, alimentos, há quem esteja ganhando muito com isso e há quem esteja padecendo e levando altos prejuízos. Então, esse cenário, ele só leva o país para a bancarrota, né? Porque um cenário ideal é onde todos os setores possam usufruir de um ambiente saudável, usufruir de um ambiente onde há produção, onde há geração de renda, geração de emprego, quer dizer, um cenário virtuoso. Esse que está aí, ele é para derrubar qualquer economia. Uhum. Agora, Júlio Pascal, você entende que o atual governo, o Paulo Guedes, que é o comandante, é um comandante assim, tem que fraquinho, né? Porque quem está acima dele não deixa, às vezes, ele fazer. E quem está acima dele, imediatamente, é o Congresso Nacional. Que ninguém pensa que o presidente da República está acima do Paulo Guedes. Quem está é o Congresso Nacional. Depois vem o presidente, quando o Congresso deixa. O presidente no Brasil é rainha da Inglaterra há muito tempo. Mas você acha que, frente a essa pandemia e a uma série de coisas que não deixam fazer, por exemplo, 600 estatais e paraestatais que não conseguem acabar com isso, cabide de emprego e vai por aí, o atual governo tem realmente culpa, não fez o dever de casa? Você fala na inflação? Sob o ponto de vista da inflação e desse cenário do dólar. Tá, então vamos lá. O dólar, ele aumenta no cenário externo em função da insegurança que paira nas economias subdesenvolvidas de qualquer crise que possa ter. Então, qualquer crise, há uma procura maior por dólares em todas as economias e eles levam para os Estados Unidos, que embora pague menos, nunca deu cano em ninguém. Então, sempre tem essa questão do dólar subir lá fora. Aqui dentro, ele valoriza em razão do desequilíbrio fiscal. E quando o governo cria algum ponto que força esse desequilíbrio. Vamos dar um exemplo aqui agora. O que está sendo discutido para poder tentar reduzir os custos, reduzir o preço dos combustíveis? A isenção da PIS/COFINS, contrariando a Lei 101/97, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte: para você abrir mão de uma receita, você tem que indicar uma fonte alternativa. O que o governo está fazendo? Como ele quer isentar o combustível da PIS/COFINS, ele mandou para o Congresso uma proposta para que o Congresso mexa na Lei de Responsabilidade Fiscal e não faça com que você tenha que indicar essa fonte alternativa. Isso engana os deputados e o próprio executivo, mas não engana o mercado. Quando o mercado vê que o próprio governo não tem responsabilidade com o equilíbrio fiscal, o que acontece? Quem está comprando títulos do governo pensa o quê? Da mesma forma que fizeram com os precatórios para poder financiar o Auxílio Brasil, o Auxílio Brasil é importante, mas não precisava vir dos precatórios, né? Pode acontecer comigo com essa questão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que o cara faz? A pessoa ou as empresas realizam lucros ou prejuízos, trocam essas ações por dólar e joga isso para fora. Então, quanto mais o governo insistir em demonstrar para o mercado que ele não se preocupa com as suas obrigações perante a sociedade, que é cumprir com o equilíbrio fiscal, mais o dólar vai valorizar. E aí, outro erro crasso da equipe econômica. A nossa inflação não é de demanda, nossa inflação é de custo.
puxado pelo dólar, que puxa os insumos e os componentes importados para cima, aumenta os combustíveis fósseis e as empresas repassam isso para os preços dos produtos. Vem o Banco Central, que hoje é independente, e aumenta a taxa Selic. Se aumenta a taxa Selic, para quê? Para você captar recursos para diminuir o déficit fiscal ou para você contrair o consumo, encarecendo o crédito. Não tem consumo. Hoje o consumo é mínimo. As pessoas estão consumindo praticamente o básico. Nós temos 13% de desemprego, 13 milhões de pessoas desempregadas que procuraram emprego nos últimos 2 anos. Quando nós levamos para os últimos 3 anos, são 5% ou 5 milhões. Então, o consumo que está tendo no país não é o consumo para forçar uma demanda sobre a oferta. Então, para mim, o governo está completamente perdido na área econômica. Perfeitamente. A sua análise, eu entendo ela como muito técnica, não tem nada de política, é uma análise econômica muito equilibrada. Haja vista que a Argentina, para não dizer, porque vamos falar do espectro ideológico X ou Y, a Argentina, que tem um espectro ideológico diferente, nitidamente diferente do atual governo brasileiro, está derretendo também, justamente por essa mesma razão. Exatamente. Porque não consegue fazer esse equilíbrio fiscal, faz ações populistas que não dão certo, e hoje eu acho que a Argentina está entrando numa rota que é muito mais perigosa do que o do Brasil, porque não tem a pujança que o mercado brasileiro consegue ter. Não é? Exatamente. Bom, Águas do Bem, água mineral alcalina Levite, com pH 9,33, é um excelente antioxidante e uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo. Entrega ali na sua residência tranquilo. Águas do Bem, 3255-9626. A Credijur é a instituição financeira da família dos negócios e dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens. Faça como eu. 3216-0102 e não se esqueça que a Credijur faz parte do Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimentos espalhados pelo Brasil. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre as duas faces da inflação. Mas eu acho que, Adonídio Júnior, nós acabamos não falando das duas faces da inflação. Eu entrei no início do programa falando que, às vezes, a inflação pode ser um fator de progresso, porque se o PIB vai muito alto, às vezes dá um processo inflacionário por isso, né? Mas não é essa a face Quais são as duas faces da inflação? Bom, nosso professor Júlio falou bem de um pouco de inflação num cenário de alto crescimento do PIB. Ela não é nem ser boa, ela é um reflexo desse PIB por causa da alta demanda, né? E nós não vivemos nesse período de alta demanda, nós vivemos num período de inflação alta por uma série de motivos na economia brasileira e na economia mundial. Nós estamos diante de uma crise de preços de mercadorias energéticas, de carvão, de gás, de combustíveis fósseis. Essa semana o barril de petróleo voltou à casa dos $100, por exemplo. Isso historicamente é muito alto. Nós tivemos uma desvalorização por causa dessa insegurança geral do nosso real. Então nós estamos vivendo ainda esse cenário de alta inflacionária devido à desvalorização da nossa moeda no cenário internacional. Isso vem em efeito cascata, isso até demora a acontecer, né? Nós, lá atrás, no início da pandemia, que o dólar saiu da casa dos 4,40 para 5,80, a inflação não veio no mês seguinte. Ela vem ao longo do tempo. E ela vem ao longo do tempo porque esse custo ele vai chegando num produto que vai refletir em cascata no outro mês no outro. E essa semana, Rosenval, por exemplo, tivemos o IGPD divulgado, o último IGPD divulgado na casa dos 2% para um mês. Então nós ainda estamos na inflação muito alta. E 2022, que as notícias poderiam ser melhores, já começa com um mês com um dado assustador de IGPD na casa de 2%. Agora, eu imagino, o Paulo Sérgio do Carmo, que este ano de 2022 é um ano eleitoral
é aquele ano que os políticos se permitem fazer mais bobagem ainda, não é? Será que, como diz o outro, você achava que estava ruim? Espere. O telespectador que está em casa. Eu não gosto de passar equações pessimistas. Sempre acho que o Brasil vai dar a volta por cima, melhor que todo mundo. Mas você acha que motivos para ser pessimista e motivos para ser otimista também? Se entrar no ano eleitoral com esse cenário deteriorado, ele é perigosíssimo. Eu vi recentemente um ex-deputado federal comentando esse ano de 2022 e ele foi muito assertivo. O ano legislativo acaba em junho. Agora veja, você num ano complicado como esse, um ambiente deteriorado, precisando de decisões importantes, né? O jogo eleitoral começa em julho. Dificilmente alguma decisão importante vai ser tomada no Congresso Nacional após junho. Né? Até as eleições, dificilmente algo vai ser feito. Então, se nós já estamos vivendo um tempo difícil, né? já estamos vindo aí de uma onda de uma sequência de notícias ruins, né? De inflação alta, dólar alto, as pessoas perdendo emprego, as pessoas sem acesso a bens básicos, né? E um ano praticamente pela metade. Né? Não se tomará nenhuma decisão, não se votará nada importante em prol da população, porque vai começar o jogo eleitoral, vai começar a corrida eleitoral e isso vai consumir, né, minutos e horas importantes, né, no trabalho parlamentar que poderia estar produzindo algo importante para a população. E aí, a partir de julho, o foco é se reeleger. Então, nós vamos ver muita coisa acontecendo, muitas decisões, né, trocando os pés pelas mãos, para se tentar uma equação eleitoral que lhe seja favorável. Então, muito difícil, eu fiquei assustado, de fato, porque a gente pensa no ano normal, né? No ano eleitoral ele acaba no meio do ano, ainda mais esse ano, que a disputa vai ser acirradíssima, né? E todas as estratégias vão ser usadas e o Congresso para, a partir do recesso de julho, dificilmente algo vai acontecer após esse período de recesso. Ô Júlio Pascoal, essa polarização causa assim, muita tristeza, porque às vezes nós podíamos ter uma equação melhor no Brasil. Mas quando eu vejo todas essas coisas que são nitidamente improdutivas na área econômica, e eu vejo o candidato, não vou falar os, eu gostaria de usar o termo os, mas na verdade tem um candidato, porque está polarizado, e as propostas econômicas dele assustam mais ainda, porque vem o Lula, por exemplo, e diz, não, eu vou, a Petrobras, eu vou mexer na Petrobras, mas não me parece razoável, me parece uma coisa populista também, eu vou, aí aparece um monte de ideias que não funcionaram em outros lugares, então eu não estou vendo assim um grupo de economistas dizendo, não, vamos pensar o Brasil de uma forma que vai dar certo. Você vê assim também? Eu não vejo coisa melhor, eu até falo, poxa, se for assim, então é melhor ficar com o que está, não sei se, como é que, economicamente falando, qual é a sensação que você tem? A sensação é a pior possível, né? Porque a gente não vê realmente um debate de proposições para fazer com que o Brasil possa dar o salto, né? Porque o grande problema é o seguinte, a gente não basta crescer, né? Nós temos que crescer e temos que distribuir renda. E você distribui renda na medida que as pessoas têm um acesso melhor à saúde. Olha como que nós estamos. Com o avanço da pandemia novamente, quem tem cirurgia de câncer, coração, perna quebrada para fazer, o cara tem que ficar esperando morrer, porque não tem UTI, não tem leito, não tem lógico um negócio desse, né? Então precisa repensar o SUS, precisa repensar o modelo educacional, precisa repensar a questão da segurança pública, porque nós temos aí uma audiência de custódia, por quê? Porque o presídio está lotado e não recupera ninguém. Quer dizer, então, uma série de situações que estão sendo colocadas no país, que vêm de longa data
e que a gente não vê isso aflorar no debate. Quer dizer, o debate hoje é o quê? É justamente o que você disse, o ex-presidente Lula tentando voltar em cima dos erros do atual presidente, né? Mas sem nenhum tipo de proposta factível que possa mudar a configuração produtiva do Brasil. Quer dizer, nós estamos exportando mais, nossa balança comercial ela é rentável, mas nós exportamos sempre a mesma coisa, soja, carne, liga, quer dizer, e importamos sempre o mesmo, né? Componentes, monopólios para veículos, tratores, etc. Quer dizer, não muda a nossa produção, né? E sempre, você falou da questão do dólar, quer dizer, o agronegócio é extremamente importante para o país e para Goiás. Aqui representa 75% das nossas exportações, 25% do PIB. Mas nós temos que ter investimentos em inovação para não ficar dependendo do dólar. Nós não podemos ter uma política de comércio exterior só em cima do dólar. Quando o dólar valoriza em cima do real, você exporta mais. Quando desvaloriza, aí a gente tem queda no comércio exterior. É preciso que a gente tenha os incentivos, mas é preciso também que as empresas avancem na questão da inovação, né, da pesquisa, para não ficar só na dependência do governo. Porque o Paulo colocou muito bem, aos que ganham e aos que perdem muito com isso. Né? Com certeza. E normalmente quem perde é quem ganha menos. Né? E você disse uma coisa muito importante, crescimento sem distribuição de renda é apenas concentrar a riqueza na mão dos de sempre. Os que a gente já sabe. Né? Nós já sabemos. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial, lembrando que o Sebrae de Goiás está há quase 5 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, falando sobre as duas faces da inflação e sobre a economia brasileira e de Goiás também. Bom, Adonídio Júnior, o que foi que nós não falamos aqui que você acha que seria importante analisar sobre esse aspecto da inflação e das condições gerais da economia brasileira? Bom, puxando um gancho do nosso bloco anterior, nós deveríamos ter sim uma grande discussão nacional da ampliação da nossa economia. Na ampliação em que sentido? Nós temos uma vocação muito grande para o agronegócio, para o setor de mineração e pouca verticalização desses produtos no Brasil. Então nós estamos vivendo um momento que os produtores rurais e até os mineradores estão surfando a onda do dólar alto, mas a gente sabe que a economia é cíclica. Pode vir um momento que a nossa moeda valorize um pouco mais, o custo o produtor já está aumentando muito, porque o insumo dele também é em dólar, e esse produtor vai sofrer se aqui não tiver indústrias para processar essa soja, processar esse milho, para utilizar esses produtos que são produzidos aqui no Brasil. A mineração nem se fale, já completou quase 522 anos que a gente pega o nosso minério e manda para fora sem nenhuma ou muito pouca verticalização. A gente tem fontes aqui de vários minérios que são utilizados em componentes eletrônicos. Esses minérios vão todos para fora do país por um valor X e a gente importa eles por 100 vezes esse valor, afetando a nossa balança comercial. Isso tudo vem de investimentos tanto do governo federal quanto em pesquisa e desenvolvimento. Isso pode fazer, como você disse, uma grande discussão nacional de como valorizar o país, melhorar a nossa economia e diversificar a nossa economia. Isso que o Brasil tem que fazer o mais rápido possível. Júlio Pascal, que mente perversa perpetuaria isso por tantas décadas sem fazer o óbvio, sem que o homem comum, o jeito que entende pouquíssimo de economia, sabe o que precisa ser feito. Por que não se faz? A quem interessa não fazer? Existe um sistema corporativista muito forte, né? No Congresso Nacional, nos próprios governos, né? Eu vejo, por exemplo, a energia fotovoltaica,
né, que hoje representa 6 a 7% da nossa matriz energética, e ela é muito positiva, ela já podia estar aí há quantos anos? Há 20, 30 anos, porque ela é de domínio público na Europa há muitos anos. Mas por que demorou tanto? Porque isso fere interesses, fere suscetibilidades. Então, assim, o Brasil, que a gente percebe, as pessoas que fazem o Brasil andar, teoricamente, os que estão no poder, primeiro eles olham os interesses deles, né, para depois olhar o interesse do país. Eu acho que esse é o grande problema. Talvez o que nos diferencia da Europa, da América do Norte, outros, que as pessoas pensam o país primeiro, né, para depois pensar o ganho pessoal em função do crescimento do país. Aqui não, aqui se olha o individual. No âmbito da política, por exemplo, as pessoas quando vão buscar votos e quem vai votar, né, quer resolver o problema individual dele primeiro e não pensa no coletivo. A coisa tinha que ser do coletivo para o individual e não do individual para o coletivo. Por exemplo, quando você coloca uma emenda para fazer 5 mil casas, você está ajudando 5 mil famílias. Mas quando você vai pedir o voto, a pessoa não pode pôr na frente do voto a casa, né? Então, assim, isso que eu estou dando o exemplo da casa, em tudo. Então, se nós não pararmos para pensar o Brasil, para que o Brasil crescer e devolver isso para o cidadão de uma forma positiva na educação, na saúde, na segurança pública, no desenvolvimento regional, enquanto nós ficarmos brigando para resolver os problemas pessoais, nós não vamos avançar. Eu vejo esse como um grande problema nosso. É verdade, muito lúcida a sua observação. Adonídio Júnior, frente a isso, um minuto final aqui, como diz outro, o que fazer? Fazer como a gente acaba fazendo, quando tem um problema, o pessoal fala para mim assim, por que você tem tantos empregos? Fala, cada vez que tive uma dificuldade eu arrumei um emprego. Agora eu não sei mais, eu estou me oferecendo, o Misley, anota aí, vou me oferecer como guarda noturno. É a última coisa que me resta fazer, é me tornar guarda noturno, porque eu já trabalho das 6 da manhã até às 8 horas da noite. Então, guarda noturno. Mas é isso mesmo, né, que o brasileiro faz, ele tem uma resiliência muito grande, né? E nesse minuto que falta, eu queria falar um pouco sobre a reforma tributária. Acho que é um assunto que não foi colocado aqui. A reforma tributária que tenta dar inteligência ao sistema tributário brasileiro. A gente falou de inflação que corrói a renda, principalmente das famílias de baixa remuneração, os mais pobres. E a reforma tributária tem o condão de inverter essa matriz tributária nossa, que penaliza o assalariado, penaliza as pessoas pobres, porque está carregada, boa parte da arrecadação no Brasil está sustentada no consumo, né? Penaliza a produção, limita a geração de empregos, né? Limita a geração de renda, ou seja, a reforma tributária ela precisa ser discutida e votada, uma proposta que mude a matriz tributária brasileira e que se volte para o patrimônio e para a renda, né? E não penalizando o assalariado, as famílias de baixa renda que gastam todo o seu sustento consumindo produtos básicos e que têm preços altíssimos por conta do custo alto, né? Então é preciso se discutir a reforma tributária, levar isso a sério, talvez seja a reforma mais importante do Estado brasileiro, porque é quem financia todas essas discussões que nós estamos fazendo aqui, é quem financia todos os planos de governo, todas as políticas de governo, é quem concretiza de fato o artigo 3º da Constituição, são os objetivos da República, de termos aqui uma sociedade livre, justa e solidária, o bem-estar de todos. Tudo isso são feitos com políticas públicas, por meio do serviço público, na atuação dos servidores públicos e que estão sofrendo aí essa campanha difamatória que é o lugar comum de todo governo que quer tratar de reforma administrativa. Então eu acho que essa reforma tributária ela é fundamental para tudo aquilo que nós estamos discutindo, de olhar para o Brasil, né, no horizonte e ver um Brasil justo, um Brasil forte, um Brasil desenvolvido. Perfeitamente. Bom, quero agradecer aqui o Paulo Sérgio Carmo. Muito obrigado, Paulo Sérgio Carmo, pela sua presença. Prazer, Júlio Pascoal. O Adonídio Júnior também, pela presença honrosa que vocês tiveram aqui. E, evidentemente, que a gente sabe, enquanto nós tivermos uma classe política cujo salário, e excelente salário, um dos maiores do planeta,
o que acontece na economia? Se a economia vai ladeira abaixo ou vai ladeira acima, não importa. O salário deles continua o mesmo e eles podendo até aumentar o próprio salário, dificilmente nós vamos resolver os graves problemas nacionais. Porque enquanto eles não sentirem na pele o que nós, o povo, o grosso da população brasileira sente, me parece difícil que eles estejam sensíveis às nossas dores. É simples assim? Me parece que é também. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.